Está começando mais um programa Entrevistas aqui no canal da família. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a você também que vem nos acompanhando todos os dias nesse mesmo horário de segunda a sexta-feira. Hoje vamos falar de educação com a professora doutora Simone Valcoff, que vai contar pra gente sobre o livro dela, vai falar para os livros, as publicações e também sobre as pesquisas que ela realiza. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Gente, a professora Simone, ela é mestre e doutora em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo e também ela é pós-doutora em Psicologia do Desenvolvimento pela USP. E assim, é uma honra entrevistá-la, né? A senhora que pesquisa e que dá aula para pesquisadores, para doutores, mestrando, pessoas já que têm muitos trabalhos, pesquisas voltadas para a comunidade. Professora, assim, a primeira pergunta é a importância das pesquisas científicas para a comunidade. Bem, para pensar isso, eu acho que a gente tem que pensar a importância da universidade para a comunidade, né? A universidade produz um conhecimento científico validado socialmente e esse conhecimento precisa servir à comunidade. Não pode ser um conhecimento aleatório que interesse somente ao pesquisador, por exemplo, né? Ele precisa ser um interesse, um problema. O pesquisador precisa pesquisar um problema que interesse à comunidade. Isso eu estou falando especificamente para universidades públicas e comunitárias, né? Públicas no sentido de universidade federal e estadual, e comunitárias, como eu faço parte de uma universidade católica, né? As universidades privadas têm uma outra característica, mas pensando que esse dinheiro é investido, um dinheiro público é investido nessas universidades, é preciso que a gente retorne a essas universidades esse dinheiro que é investido em termos de conhecimento que favoreçam, que permitam que a comunidade evolua de uma determinada maneira. E professora, qual a importância da extensão universitária para a comunidade, bem como para a própria universidade? Quando a gente pensa em extensão universitária, muitas vezes a gente pensa num benefício da comunidade, né? Porque são serviços prestados pela universidade para a comunidade. A gente não pensa no inverso. Extensão universitária nunca está desvinculada à pesquisa. Pesquisa e extensão sempre estão vinculadas ou deveriam estar, de alguma maneira, né? Então, tanto a universidade se beneficia da extensão quanto a universidade. O que é a extensão universitária? São os serviços que a universidade oferece para a comunidade. E por que a universidade se beneficia desses serviços? Porque através desses serviços ela promove pesquisas, ela estabelece pesquisas que fomentam o conhecimento produzido por ela. Ou seja, através da extensão universitária eu coleto dados, eu fomento a minha pesquisa como professor universitário. Então, na verdade, é uma via de mão dupla, né? Não é só a comunidade, não é um favor que a universidade faz para a comunidade, né? A universidade também se beneficia muito da extensão. Que a universidade pode ser realizada com o intuito de beneficiar ambas as partes, tanto a comunidade quanto a universidade. Quando eu penso numa extensão para a comunidade, né? Quando a universidade pensa nessa extensão, ela não pode pensar numa extensão a partir dela, né? Eu faço levantamentos na comunidade que me dizem qual a demanda da comunidade de serviços que a universidade preste, né? Então, de algum modo, de alguma forma, eu preciso fazer um levantamento e ver o que essa comunidade precisa e
como essa universidade pode colaborar. Porque, senão, eu estou propondo serviços que não vão de encontro aos anseios do que a comunidade precisa, que são inócuos. Professora, qual é o tipo de extensão universitária e pesquisa acadêmica que a senhora vem desenvolvendo? Bom, da minha graduação eu trabalho com extensão, ou seja, eu trabalho com projetos de pesquisa que levam para a comunidade algum tipo de serviço. Ultimamente, né, nos últimos 2 anos, o meu foco tem sido moradores em situação de rua, que pelo que eu sei, esse estado tem pouco, né, o que é muito bom. Eu trabalho na Universidade Católica de Pernambuco. Lá nós temos muitos moradores em situação de rua, crianças e adultos, e nós oferecemos um plantão psicológico que funciona toda terça-feira, né, onde alunos de mestrado, doutorado e graduação e especialização, não graduação, vão às ruas e fazem esse plantão, essa escuta clínica desses moradores, e ao mesmo tempo que eles fazem esse plantão, eles colhem dados sobre o perfil desse morador, né? Para pensar então em que serviços, em que atendimentos psicológicos, que modos de atenção psicológica poderiam ser ofertadas para essa população. Ultimamente tem sido esse o meu foco. Professora, nessa publicação desse livro, Práticas Psicológicas, a senhora abordou o tema formação do profissional psicólogo, né? No caso, foi a importância da atenção entre a teoria e a prática, né? Explica um pouco para a gente sobre essa sua pesquisa. Na verdade, ela fala dessa distância que há entre a universidade e a realidade, né? Porque todos nós que fizemos alguma graduação sabemos que quando nós vamos para a realidade, para o exercício da nossa prática, o que a gente aprendeu nos serve, mas ao mesmo tempo é muito diferente, né? Eu brinco, acho que nesse capítulo, inclusive, eu abro esse capítulo falando de uma fala do Maguila que diz: papel aceita o que se escreve, mas no ringue é outra coisa, né? Boca fala o que quer, papel aceita o que escreve, mas no ringue é outra coisa. E eu acho que é exatamente isso que o nosso graduando sente, né? Quando ele vai para a prática, a realidade é muito diferente. Então, daí a importância também da extensão para a universidade, ou seja, preparar o nosso aluno desde o início para a realidade dessa profissão. Nesse capítulo eu falo de alunos do 4º período de psicologia que vão para um atendimento clínico constante, semanal, né? E que a partir daí criam uma escuta clínica que não é só teórica, né? Que precisa da experiência. Então, como a universidade precisa da experiência e desse contato e dessa proximidade com a realidade, porque senão cada vez mais ela se distancia e se torna algo que não serve, né, para atender os anseios sociais, nesse sentido. Professora, a senhora falou sobre preparar o aluno, preparar o acadêmico para realizar as pesquisas. E quais são os primeiros passos que o acadêmico ele quer fazer um trabalho científico e quer ajudar a comunidade? Como que o aluno pode fazer essas escolhas? Quais são os caminhos? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso pensar como a universidade pode estimular o aluno a isso, né? Para o aluno, eu acho que uma das formas muito interessantes seria a iniciação científica, né?
Os alunos precisam se interessar por pesquisa, sabendo que pesquisa não é algo distante da realidade, não é algo que aprisionem esses alunos, né, em uma teoria. É importante que esses alunos se aproximem da realidade. Eu acho que a iniciação científica é uma possibilidade, né? Você pode fazer iniciações que privilegiem práticas extensionistas. Acho que talvez esse seja um caminho. Professor, o que eu acho interessante é que na sua pesquisa a senhora menciona os nomes, né, das pessoas que fizeram as pesquisas, né, e dimensiona a idade, né? Então, conta pra gente como foi essa experiência. Na verdade, esses são nomes fictícios, né, para não expor os meus pesquisadores, mas nesse capítulo eu falo um pouco da importância para os alunos da participação da extensão. Então, todos esses nomes falam de alunos meus que participaram dessa extensão e a importância no processo de ensino-aprendizagem que eles tiveram por participar de um programa de extensão. Muito bom. Assim, esse livro, professora, ele está disponível na internet também? Como que a pessoa pode ler? Esse livro, acho que os 3 livros que eu produzi são da mesma editora, da CRV, e estão disponíveis, né? Vi o site da editora. Professora, esse livro, Reflexões sobre a Ciência, Diferentes Perspectivas. Bom, o tema que a senhora abordou foi Ciência e o Novo, uma reflexão sobre a ação e a tradição da ciência. Explica pra gente esse seu ponto de vista. Na verdade, de novo, esse capítulo fala sobre essa distância entre a ciência e, portanto, a universidade da comunidade, né? A gente usa como exemplo Albert Einstein, que é um ícone da sociedade, considerado um gênio, né? E a gente questiona essa genialidade. Não que ele não tenha feito descobertas absolutamente singulares, não que ele não tenha elaborado questões importantíssimas para a humanidade, mas até que ponto essa genialidade pode ser defendida, né? É disso que o texto trata, a partir da biografia de Albert Einstein e de reflexões trazidas por Hannah Arendt, que é a autora que eu trabalho. E como se deu o processo de colhimento de dados para a senhora produzir essa pesquisa? Na verdade, os autores desse artigo, não é exatamente uma pesquisa, desse artigo sou eu e o professor Reginaldo, que é um professor da Universidade Estadual da região, onde eu peguei a biografia pessoal de Albert Einstein e ele, o trajeto científico do Albert Einstein na física. Assim, eu posso me citar como exemplo numa pergunta agora, assim, por exemplo, eu faço pesquisas sobre a fronteira franco-brasileira e, assim, já fiz um artigo que fala sobre a língua francesa, o impacto da língua francesa para a comunicação interfronteiriça entre o Amapá e a Guiana Francesa, né? Então já foi publicado, e também sobre o processo de cooperação e comunicação, processo em defesa e segurança da fronteira franco-brasileira. Eu tenho um outro artigo, então eu tenho uma dificuldade na escolha de nomes dos artigos. Eu tenho ponto, né? Já sei o que vou pesquisar, mas eu tenho dificuldade para escolher o tema principal. Bom, a primeira coisa que eu digo quando um aluno de mestrado, doutorado ou iniciação científica me procura é o tema, porque o problema vai ser definido com o teu orientador. O aluno não tem obrigação de chegar com um problema,
mas ele tem a obrigação de chegar com um tema. E o tema tem que ser algo que te mobilize, num tanto, que faça com que você tenha o interesse de pesquisar isso durante 1, 2, 4 anos, como é o doutorado, né? Algo que te mobilize nesse tanto, né? O problema vai ser delineado nas discussões com o teu orientador. Então, ao longo das conversas com o teu orientador, a partir do tema, que é uma coisa ampla, né? O tema não é uma coisa muito específica, o tema é uma coisa ampla. Eu quero trabalhar com adolescentes, por exemplo. Mas adolescentes de que faixa etária, de que classe social, né? Especificamente qual o problema em relação a esse adolescente dessa faixa etária, dessa classe social eu quero falar. Ou seja, a partir do tema do aluno, o diálogo do aluno com o orientador vai fazendo com que isso seja afunilado para a gente chegar no problema. Então, acho que o aluno não tem que se preocupar em chegar com um problema de pesquisa, porque raríssimas vezes ele chega, né? Mas ele tem que chegar com um tema de pesquisa muito claro, para que a gente consiga chegar no problema de pesquisa, nesse sentido. Muito bom, obrigada, que já deu para mim me situar um pouco, assim. Professora, e o que a senhora pode dizer para a gente, para as pessoas que fazem pesquisas, né, no sentido de motivação, né, porque sempre as pessoas que fazem as pesquisas, ela tem um objetivo de contribuir com a sociedade, com a comunidade. Eu sempre falo que eu não seria professora se eu não fosse pesquisadora, né? Eu sou professora porque a pesquisa me mobiliza e me mobiliza desde a graduação. Eu acho que enquanto a universidade não assumir esse viés, da importância que ela tem em termos de extensão e pesquisa, o aluno também não vai incorporar isso. O aluno olha para a matéria de pesquisa como algo chato. Ele não olha para essa matéria de pesquisa como algo que pode fazer com que ele vá além do conhecimento estabelecido, que colabore com ele e com a comunidade. E ele não olha para isso porque a universidade também não olha dessa maneira, né? Ou a universidade olha para a pesquisa de um modo, num formato onde eu pesquiso para produzir artigos e livros, enfim, mas que eu não trago nada de novo para a comunidade. Então, eu acho que talvez, né, desde os anos iniciais, se a pesquisa aparecer para esse aluno e para a comunidade como algo que colabore para a alteração do que está estabelecido, tanto para o aluno como para a comunidade, isso vai estimular, né? Fazer com que ele se interesse de outro modo por essa pesquisa. Muito bom, professora. Assim, eu adorei conversar com a senhora aqui no nosso programa. Espero que quando a senhora voltar, que a senhora vem de todos os anos, né, aqui no estado do Amapá, ministrar aulas para os doutorandos, né, para os doutores aqui das universidades. Então, assim, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa. Obrigada, querida. Eu que agradeço. E o nosso programa está ficando por aqui. Messi está aqui nos dando todo o apoio. Muito obrigada, Messi. E se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!